Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti nossas vidas, ó Pai. Eu quero colocar a vida de cada ouvinte, Senhor. Nós queremos declarar que só Tu és Deus, só Tu és Senhor. Cremos que a Tua palavra é santa e verdadeira. Cremos que o Teu Espírito Santo é que traz a revelação. A revelação não é de homem, Senhor, ela não é de particular interpretação, mas sim é do Senhor, e nós clamamos para que o Seu Espírito Santo venha trazer revelação sobre nós hoje, Senhor. Pai, que todo espírito de confusão de mente, que toda tentativa do diabo de tirar a porção da Tua palavra, a revelação do Senhor, seja agora, Pai, amarrado e expulso do meio de nós, em nome de Jesus. Nos dê a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor. Nos traz revelação da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas e palavras, das quais nascem a inveja, a porfia, blasfêmias, ruins e suspeitas. Contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganhos. A parte de tais. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e como nos cobrir, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muita concupiscência, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o pecado, de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, quer dizer, combata o bom combate da fé, né? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aqui Paulo está falando a Timóteo. E ele vai explicando a respeito de que muita gente, para ele se afastar, muita gente ganhando dinheiro, grana, através da fé, através de piedade, através de que hoje nós estamos vendo por aí. Muita gente ganhando dinheiro com a palavra de Deus. Ele fala, aparta-se desse povo. Sai de perto deles. Sai de perto deles. Então, não é que aqui fala que o amor ao dinheiro é o fruto de todos os males. Quer dizer, o problema não está no dinheiro, o problema está em quem ama o dinheiro. Ok? O problema está em amar o dinheiro acima de todas as coisas. E ele vai falando aqui, ó, aparta-se dessas pessoas, afaste-se dessas pessoas, porque elas vão se transpassar, ou seja, elas mesmas vão se arrebentar, vão se violentar na busca, na cobiça de ter e ter mais, e ter mais, e ter mais. Não é verdade? Essa cobiça, essa ganância pelo dinheiro afasta as pessoas, começam no ministério com coisas sérias, começa o ministério na presença do Senhor, começa um trabalho na presença do Senhor, começa a ser bênção entre as pessoas, começa a ser bênção para a humanidade, sim. Mas aí a necessidade do dinheiro, a vaidade começa a entrar no coração, entra no coração, e a ganância vai tomando conta. Isso são brechas que Satanás vai pegando e vai colocando ali a paixão pelo dinheiro, a paixão pelas coisas da carne. Aí aquela pessoa que
chegava no local, ministrava a palavra de Deus, ou cantava, louvava o Senhor, com a maior simplicidade do mundo. Hoje já não faz isso em qualquer lugar, porque não é muito simples o lugar, aí não vai caber as pessoas, não, nós precisamos de um lugar melhor. Aquela pessoa que chegava antigamente, não é? Aquelas pessoas que chegavam antigamente e falavam assim, não, como é que você vem aí? Não, eu me hospedo na casa dos irmãos mesmo. Não, agora tem que ser hotel 5 estrelas. Certo? E aquela pessoa que ia pela fé, ia lá, a pessoa pagava a passagem, a igreja local pagava a passagem, a igreja local dava o jeito para que ela se deslocasse da cidade dela para ir até lá. Hoje tem que ser, além disso, mais um cachê. Antigamente, quando começou, a igreja simples fazia uma oferta. Olha, irmão, essa oferta é para ajudar seu ministério. Não interessava se era R$1, se era R$100, se era 200, se era 300, se era 500, se era R$1.000. Essa pessoa aceitava com o maior agrado do mundo. Mas hoje tem um cachê estipulado, é tantos R$1.000 para mim me deslocar da minha cidade até a sua, ministrar o louvor ou pregar, mais a passagem, mais um hotel de primeira classe para mim poder estar aí. O que vai fazendo isso, corrompendo a pessoa, é o amor pelo dinheiro, pela luxúria. Aí você vê cada dia os caras com os anéis, cada um botando um anel maior no dedo, um paletó mais chique do que o outro, broches pendurado pelos peitos. Vocês já viram isso aí? Broches cheio de pedras, imitando peitoral do sacerdote. Aí o cara não prega sem um laptop. Ele não olha nada no laptop, no computador, né? Ele não olha nada no notebook. Mas ele vai lá no púlpito, abre o notebook. Não tem nada contra quem faça isso, não. Mas tem gente que faz isso por pura vaidade. Ele abre o notebook, olha no notebook, fala uma coisinha e põe a Bíblia do lado e ministra só na Bíblia. Mas o notebook tem que estar aberto. Isso é status. Isso é status. Não é? Cantores que outrora chegava, pastor, posso tocar e cantar, louvar o Senhor? Pode. Agora fazem fila para pegar autógrafo, ele sai escondidinho, ele não... Você está entendendo? Ele começa a ditar modas de roupa, disso, de cabelo, aí põe lente de contato para ficar mais bonito, mais bonita, e começa aí uma debandada de vaidade, uma avalanche, que a diferença do mundo... dos artistas do mundo seculares com seus egos, a briga de ego muito grande, acontece num mundo que o ego está morto. Acontece no meio de um povo que o ego estar morto. Há uma crítica muito grande do mundo evangélico quanto à idolatria. A Bíblia condena a idolatria, eu concordo, a Bíblia está certa, mas há uma briga muito grande da igreja. Fala, não pode adorar a imagem, vocês vão para o inferno se adorar a imagem, vocês vão para o inferno, isso é contra a palavra de Deus. Mas você chega em determinadas igrejas evangélicas, na porta tem uma imagem do pastor de 2, 3 metros de altura, foto dele naqueles vidros da porta, tamanho inteiro. Essa semana um bispo falou comigo, olha, vocês criticam a idolatria, eu não posso ter um crucifixo na minha igreja, mas vocês têm, cada porta de algumas igrejas, a imagem do pastor imensa. Eu não posso olhar para a cruz de Cristo, mas vocês condenam isso, mas vocês ficam colocando fotos imensas de pastor na porta. Qual a diferença, hein? Quem está idolatrando quem? É a verdade absoluta dele. Eu tive que concordar com certeza absoluta, e não me vem com legalismo, não vem com churumela não, que o cara está certo. Nós condenamos que coloca uma imagem ali, mas muitas igrejas colocam a imagem lá na porta, um banner enorme com a cara do cara. Se eu não aceito que ele coloca uma imagem lá que diz que é José, que é Jesus, que é Maria, que sei lá quem lá, que seja lá quem for, eu também não posso pegar uma foto minha, estampar num banner enorme e colocar lá fora. Qual é a diferença? Não é verdade? Então nós temos que parar com essa hipocrisia. Essa hipocrisia está dividindo a igreja evangélica. A ganância está destruindo ministérios. Tem pessoas que, em nome do sucesso, fazem alianças com quem não adora o mesmo Deus, e vocês já vão ver isso pela mídia, na mídia gospel. Ai, que
bronca que eu tenho disso, mas vocês vão ouvir isso pela mídia. E cantor famosíssimo no mundo gospel. Acho que é 30 ou 40 mil um show dele, tá? O cara é bom mesmo, é o cara. Mas já está se associando com quem não adora ao mesmo, pelo menos, não adora. Não adora o mesmo Deus que a gente. Não é verdade? Porque a Bíblia não aceita, Deus não divide a sua adoração, Ele não divide a sua glória. E já tem se associando um ecumenismo. Mas por que isso? Você sabe por que isso? Eu vou ser muito franco com você. Isso é em função do mamão da grana, disso aqui que nós acabamos de ler. Por quê? Porque essas outras pessoas também estão crescendo oh meu Deus, no mundo do CD, também estão gravando, existem empresas investindo nesses grupos, e eles estão sendo uma fatia boa do mercado. Aí vai os irmãozinhos que dizem que adoram ao Senhor Deus, que é cheio de, é lindo, é maravilhoso, é coisa mais, né? E aí se juntam, saem fazendo eventos juntos para quê? Um querendo entrar no mercado do outro, pegando uma fatia do mercado do outro. Eles entram no mercado evangélico e o evangélico entra no mercado deles. Isso tudo é armação financeira mesmo. A Bíblia diz: não façamos julgo desigual. Eu penso assim, isso é uma posição minha. Mas isso tudo é em função de quê? Da grana, em função do dinheiro, em função disso. Eu já falei isso aqui, eu volto a falar, nunca se gravou tanto CD como se grava no Brasil hoje, gospel, vou falar agora só do nosso pessoal, nunca se produziu tanto DVD como se produz agora, nunca se escreveu e se vendeu tantos livros, mas até hoje eu só conheço 3 pessoas, eu recebi delas de graça livro, porque o resto é tudo vendido, né? Não é essas não, tem 3, você escreve, te manda um livro, se você conhecer mais eu aceito. Mas a grande maioria não tem nada contra vender livro, não, porque tem custo para isso, sim. Tem que produzir o livro, tem que pagar a gráfica, tem tudo para pagar, o CD tem que ser pago, concordo também com venda disso, claro, tem que vender CD mesmo, tem que vender o livro, porque você vai produzir outro, tudo bem. Mas o que eu estou te falando é o seguinte, você pega o custo de um livro e você vê quanto ele está sendo vendido. Não é? Mas independente disso, o que eu quero dizer não quero nem entrar nessa fatia do lucro, tal, que isso é problema de cada um, mas é o seguinte, quantos milhões de dólares está envolvido em shows evangélicos, shows que você tem que pagar ingresso igual um show do mundo. Pagar ingresso no show, comprar o CD, comprar o DVD, comprar o livro, mais os pastores que cobram grandes cachês para pregar. Gente, tem gente que cobra R$5.000 para ir na sua igreja pregar. Então, se você pegar essa grana toda que é girada nesse mercado, que vai dar milhões e milhões de dólares, se nós pudéssemos fazer um levantamento de quanto desses milhões e milhões de dólares vão para missão, vão para evangelização. Ah, mas o CD evangeliza, pastor. A fé vem pelo ouvir e ouvir o CD do fulano de tal? A fé vem pelo ouvir e ouvir o DVD do fulano de tal? A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Ouvir a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Entendeu? Eu vi músicos que tocam com gente cheia da unção falar assim, olha, em workshop, música não salva ninguém não. Ele fala assim, música, o que me salvou enquanto eu estava lá no mundo, no tráfico, na droga, foi a palavra de Deus. O louvor, a adoração, ela atrai a presença de Deus. Mas o que vai te salvar, o que vai te tirar vai tirar o cara lá do lodo, do pecado, e trazê-lo para o mundo da verdadeira luz, é a palavra de Deus que liberta. Senão nós não precisaríamos de Bíblia, só de CD e DVD. É a palavra de Deus que liberta. Agora, o quanto desses milhões de dólares que todo mês gira nesse mercado são investidos em missões. Em um Nordeste brasileiro para missões, em um Vale de Jequitinhonha para missões.
Hein? Quantos milhões são investidos em termos ganharmos almas? Agora nós estamos vendo cantores e cantoras e pregadores que outrora eram simples e hoje estão riquíssimos. E a ganância é tão grande que se associa a qualquer tipo de pessoas e a qualquer tipo de movimento para ter mais, para vender mais livros, para vender mais CDs, para vender mais DVDs. Não interessa o custo que vão ter que pagar por isso, não interessa o nível de comprometimento que vão ter que pagar por isso. Até mesmo cantores pegam músicas de adoração ao nosso Deus e emprestam para novelas podres que ridiculariza o cristão, o servo do Senhor. Ridiculariza. Mas para ter a música dele ou dela na novela da TV Globo, não interessa se vai ridicularizar o crente, o servo de Deus. O importante é que a minha música vai salvar os artistas. Conversa fiada, é só lucro. Conversa fiada. Vai ver se esse cantor, essa cantora não é lançado ou patrocinada pela Som Livre, que também é da TV Globo. Tudo é armação. É por isso que nós temos que orar hoje pedindo ao Senhor dar-me discernimento, dom do discernimento de espírito. Dom de discernimento de espírito. E Paulo fala aqui a Timóteo, a esse tipo de gente que pela piedade, querendo fazer pela piedade, caridadezinha, ou dizer que são abençoados porque Deus aprova o ministério deles, nem sempre multidão, nem sempre riqueza é sinal de aprovação de Deus. Ministério próspero, rico, nem sempre é sinal de aprovação de Deus, gente. Deixa essa ficha cair, hein? Se fosse assim, Paulo não mandava ele se afastar desse povo. Se afaste deles. Homens corruptos, isso que esses caras eram. Deixa eu pegar meu óculos aqui para olhar o texto aqui. Homens corruptos é que esses caras eram, né? Contendas, homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Isso é que são. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartais dos tais. Paulo volta a esse assunto de falsos mestres. Ele está informando a Timóteo qual deve ser o quê? O seu conceito de tais homens. A indiferença a indiferença entre as doutrinas bíblicas e o flagrante desvio apostólicos e o desprezo, as admoestações claras dadas nessa epístola que Paulo escreve a Timóteo aqui, é erro doutrinário. É pessoa se afastando da doutrina de Cristo. Por isso que lá no começo ele fala aqui, ó, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma, ou seja, essa doutrina tem que ter a forma das sãs palavras do Senhor Jesus. Tem que ser. A doutrina ensinada, ela tem que ser conformada, ou seja, ter a mesma forma daquilo que Cristo ensinou. Aí os caras vêm dizer, não, mas o meu ministério é próspero, nós temos sucesso porque é a aprovação de Deus. Aonde? Onde tem isso? Você quer ver? Se você procurar na internet, eu não lembro, mas tem um cara, Cristo o Homem. Procure na internet, Cristo o Homem. Esse cara já esteve no Brasil. Esse cara, ele é chamado de Cristo. Cristo, as pessoas o idolatram, e quando está numa pregação, teve aqui em São Paulo e no Rio, numa pregação, o líder, um dos líderes dele aqui no Brasil, gente, as cantoras, elas cantam olhando para ele, dizendo que ele é Cristo, e falam assim, o que estava abrindo o culto lá dele, agora gente, Cristo está entre nós, vamos convidar Cristo o homem, aí ele é idolatrado, ele é ovacionado, aí ele fala mesmo, eu não tenho, ele fala assim, que ele é a ressurreição, ele é o cara. E olha, o cara tem sites, aluga satélites, tem programas de televisão, o cara é próspero pra caramba. Já tem adesivos no Rio de Janeiro da igreja dele, é a 666. Alguns jovens da igreja desse cara, é tatuado no seu braço 666.
Dizem que o pecado não existe. Qualquer forma de amor vale a pena. Homossexualismo, lesbianismo. Não, Deus não está preocupado com o que eu faço com o meu corpo. Deus está preocupado com o meu espírito, meu espírito. E o cara é próspero, o ministério dele é próspero. E o cara está ensinando o que? Levando as pessoas para o inferno. Então, prosperidade financeira, multidão seguindo. O cara chegou no aeroporto de São Paulo, tinha um monte de gente lá, 666, Cristo homem, tal, recebendo o cara. Então, ter fãs, ter gente bajulando atrás, multidão, não é sinal da aprovação de Deus. O amor ao dinheiro é o fruto dos pecados, de todos os pecados, né? Então as pessoas se perdem, as pessoas começam num caminho certo, quando aquele ministério começa a render grana, aí começam as divergências, e tudo pelo dinheiro, tudo por amor ao dinheiro, tudo pelo amor ao dinheiro. Sabe, aí começa fã-clube, as pessoas começam a idolatrar, e elas começam a aceitar essa idolatria, e começa a se encher, o ego se fica cheio. A gente fala isso que a gente conhece esse métier. O métier de grandes líderes, pregadores e artistas evangélicos, e o métier de Madonna, de Michael Jackson, de John Travolta, aí vamos lá, de quem mais? Eu não sei o nome de cantores aí brasileiros, sei lá, Zezé de Camargo, Luciano, sei lá, eu não sei, Daniela Mercury. O métier é a mesma coisa. O ego é lá em cima, a grana rola solta, tá entendendo? Quer ver? Quem sabe disso, sabe quem são? Os camareiros de hotéis onde esse povo ficou hospedado. Camareiros de hotéis, gerentes de hotéis. Quem cuida do frigobar, não é verdade? Sabe quanto rola de bebida, de uísque, essas coisas todas. Mas vamos deixar isso para lá. O que nós queremos dizer é o seguinte, irmãos. Nós precisamos estar com a nossa doutrina. A doutrina que é a doutrina de Cristo. Vive em nosso coração. Não se iluda por doutrina de homens. Não se iluda por doutrina. Está errado. Está indo para o caminho errado, meu irmão. Você não tem compromisso com o erro. Você não tem compromisso com heresia. Você não tem compromisso com heresia. Você não tem compromisso com o erro doutrinário de ninguém. O seu compromisso é com Cristo. Porque se o sacerdote, o cara que está ali te ministrando, você tendo a palavra em suas mãos, você sabe que está errado, mas eu não vou ser rebelde. Ele é meu líder. Se ele for para o inferno, você vai junto. Doutor Pedrosa que fala isso e fala com muita propriedade, que ele conhece também o a fundo. Olha, se o sacerdote que está ministrando na sua vida está errado, e você tem a palavra de Deus nas suas mãos, você não se preocupa em saber se há erro doutrinário ali, e permanece naquele erro doutrinário, esse cara vai para o inferno porque está ensinando heresia, e quem está com ele vai junto porque está aprendendo heresia, e não é zeloso pela palavra de Deus. Está entendendo? Não é zeloso pela palavra de Deus. Então nós temos que ver, as pessoas amam muito o ter. Isso é uma doutrina louca de amor ao dinheiro, mamon. Nós estamos vendo o que aconteceu com essa loucura em uma nação e no mundo, que foi esse caos econômico que nós tivemos esse ano, e tem muitas nações quebradas. Nós não estamos participando disso, porque pela misericórdia de Deus, e tem uma ministração já no site sobre por que Deus preservou o Brasil do caos econômico, mas nós não estamos vivendo isso. Mas lá nos Estados Unidos teve casa vendida por $1. $1. Quebrou todo mundo lá. Europa, esses países, muitos países vão levar décadas para sair do caos. Teve país que decretou a falência. A Islândia, se eu não me engano, faliu o país. É pequenininho, é um paísinho pequenininho, mas faliu. Os bancos norte-americanos, ingleses, os europeus ali, Alemanha, Inglaterra, França, os bancos americanos foi preciso injetar trilhões de dólares, se for juntar esse povo todo aí, para que eles não quebrassem a população junto, tudo por causa da mamon, ganância. Agora, a coisa mais difícil é você conseguir recursos para evangelizar nações, para você fazer um trabalho de evangelismo, para você levar o evangelho. Isso é muito difícil. Mas se você vende a bênção, isso é muito fácil. Se você começa aqui
se nós começarmos aqui a colocar envelopes no ar para a pessoa, deposite X para você ter a bênção Y. Mande a foto do carro que você quer para nós. E deposite R$100 na nossa conta. E ore. E daqui a 2 meses você terá o seu carro. Tire a foto da casa. Eu não vou nem dar essas ideias, hein, meu Deus. Mas vamos lá. Tire a foto da casa que você pretende ter na sua cidade. A mais bonita. E faça um propósito com este ministério. Deposite R$500 na conta. E a foto, em 2 meses essa casa será sua. Nós íamos ter dinheiro aqui para dar de pau. Tem programa famoso na televisão de pastor que traz pastor gringo para dizer assim: doe R$900 para o ministério do irmão fulano de tal, que em dezembro você terá a tua bênção. Cara desse tem que ser intercessão de mão fechada. Vocês conhecem isso? Intercessão de mão fechada? É peia. É peia. É fazer o povo de idiota. É usurpar, é roubar. E esse ainda é um roubo pior. Porque o cara quando o cara põe uma arma, você é tirado à força, é violentado, é tirado do teu dinheiro. Dessa forma o cara convence você de desfazer daquilo que Deus te deu. Então se nós fizéssemos isso aqui também, vendêssemos bênção, seria muito fácil, nós já estaríamos com os nossos projetos todos andando. Mas há um compromisso nosso com a palavra. A doutrina de Cristo, é o que está dizendo aqui, ó. Volta lá, para a gente não sair da palavra. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina segundo a piedade, é soberbo. Então ensinou alguma coisa que não se conforma com a doutrina de Cristo. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 5, que essas pessoas trazem contendas, corrupção, né? São homens corruptos, corrupto de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Meu irmão, se eu estiver no local, está ensinando heresia, está trazendo heresia para o povo, fui. Quem quer ficar, que fique. Eu fico com a palavra. Quem quer ficar, que fique. Eu fico com a palavra. Sabe por quê? Porque quando eu tiver que chegar na presença do Senhor, não vai ter desculpa, não. Eu chegar para Ele e falar assim: mas Deus, olha só o seguinte. O meu líder, o que estava lá à frente do trabalho, me ensinou assim. Então, eu pisei, eu fui caindo nessas, fiquei 50 anos ali ouvindo a heresia dele, mas, sabe, né, eu não podia sair, né, porque seria rebeldia se eu saísse, né, Deus? Você acha que Deus vai falar: tá bom, filho, aceito a sua desculpa, você negou o evangelho do meu filho, você viveu em cima de heresias, mas tá certo, né, você foi enganado, né? Apesar que você tinha a Bíblia, rádios, TVs, Bíblia para dar de todos os tipos, tamanhos e letras, tamanho de letras e cores, mas você preferiu ficar observando o que o seu líder dizia, né? Então vem para cá pro paraíso separado para você, seu idiota. É assim? Negativo. Negativo. A palavra de Deus, ela é clara. Nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos ser idiotas, nós não podemos ser manipulados, gente. A igreja está sendo manipulada, nós não podemos ser instrumento de manobra, isso é nojento. Ser instrumento de manobra é nojento. Ser usado é nojento isso. Eu acho isso um nojo. Se eu usar as pessoas como se as pessoas fossem um objeto. Isso é nojento, isso é um pecado terrível. As pessoas não são objetos. As pessoas são tão preciosas que Deus enviou Jesus a morrer na cruz pelas pessoas, por nós, por mim, por você. Eu não posso ser idiota, eu não posso me violentar, eu não posso aceitar ensinamentos de pessoas que querem só lucros, arrancar.
Eu não posso ser manipulado, eu não posso trocar a verdade de Cristo por heresias, por doutrinas de homens. Eu não posso pegar a minha Bíblia e dizer para Deus assim, Deus, o que está aqui não é suficiente. Eu preciso de outra coisa, eu preciso de uma doutrina. Da igreja tal, do pastor tal, do fulano de tal, do padre, seja lá de quem for. Porque o que o Senhor escreveu, Deus, não é suficiente. Quando eu faço isso, eu estou dizendo, Deus, tu é incompetente. Tu é incompetente. Tu fez as coisas pela metade. Tu é um Deus incompetente. Porque eu preciso de outra doutrina. Nós precisamos que Deus abra os nossos olhos. Tire as escamas como tirou de Paulo. Paulo, gente. Paulo foi manipulado por um sistema. Paulo cria que estava fazendo a coisa certa. Ele ia prender aqueles que acreditavam no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ia prender aqueles que estavam do lado de Jesus Cristo. Paulo fazia isso achando que estava certo. Mas quando o Senhor tirou as escamas dos olhos de Paulo, Paulo viu que estava tudo errado. É por isso que Paulo tem autoridade para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem autoridade para dizer isso aqui. O Espírito Santo de Deus pôde usar Paulo, melhor dizendo. O Espírito Santo de Deus pôde usar Paulo, porque Paulo poderia falar com propriedade, porque ele viveu isso. Paulo foi manipulado por um sistema religioso da época. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o Senhor proporcionou que Paulo tivesse um encontro com Jesus Cristo. As escamas caíram dos olhos dele. E ele viu que todos aqueles anos, décadas de manipulação, aquilo tudo ele jogou fora. E ele partiu para um alvo chamado Jesus Cristo. Ele não olhava mais para os lados, ele não olhava para a doutrina de homens, ele não olhava mais para a religiosidade. Paulo só olhava para um lugar. Ele só olhava para Cristo. Paulo não olhava para o passado dele, Paulo só olhava para Cristo. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É esse mesmo Paulo que está dizendo para nós aqui. Aparta-te dessas doutrinas. Aparte dessas doutrinas. Aparte disso. E venha para o Evangelho verdadeiro. Se qualquer doutrina que você viva não se conforma, quer dizer, ela não tem a mesma forma da doutrina de Cristo, aparta-te. Não me interessa quem quer que seja. Tem gente vivendo em função de cantores, de pregadores, não de Cristo. O que aquele cantor fala, o que aquele pregador fala é o certo. Idolatra a pessoa. E a pessoa está ali só ganhando dinheiro, arrancando tudo que pode. Aparta disso. Fique com Cristo. Fique com Cristo. Meu desejo hoje, você ouvindo isso, eu não estou querendo que você, ai meu Deus, como é que eu vou dizer? Seja um rebelde, não é nada disso não. Eu quero que você venha para dentro da palavra de Deus e comece a viver o Evangelho de verdade. Comece a estudar sobre Jesus. Comece a ler os Evangelhos de Cristo. Comece ali a ver a vida de Jesus, como Jesus viveu, como Jesus ensinou, o que ele ensinou. Vá ali para os Atos dos Apóstolos, ver como a igreja começou, como a igreja agia. Eu estava conversando com uma pessoa, um pastor, um líder, passando uma dificuldade, um problema sério de enfermidade. Deus restaurou, glória ao Senhor, a sua esposa. Mas um problema muito sério, uma seta terrível do inferno. Esse casal dedica a vida deles ao Senhor. Estão com um trabalho, olha, no local de uma pobreza terrível. E vocês acreditam? Eles foram nesse local. Chegaram lá no Vale do Jequitinhonha.
e um lugar bem, estavam numa região bem pobre, mas quando eles chegaram, foram convidados para almoçar. Um almoço assim, ó, bife à milanesa, isso, aí tal, aquela coisa, um café da manhã sortido, eles ficaram impressionados e andando, vendo aquela pobreza. Depois na janta, ele já não aguentava mais comer, uma janta maravilhosa. Aí ele falou assim, não, pelo amor, o que está acontecendo? O irmão que estava lá falou, pastor, essa mulher que está fazendo a comida, ela é uma viúva. Ela não tem trabalho, ela é obesa, ela não tem trabalho, ela não tem ninguém por ela. Até o sabão dela tomar banho aqui, as pessoas vêm e ofertam na vida dela. É a igreja primitiva isso aqui. Ah, sim, o senhor está achando que está fartura a comida aqui? Sabe o que é isso, pastor? São as primícias das famílias. Cada um veio, um pedacinho de carne, um ovinho, e foram dando as primícias daquilo que eles tinham conseguido para ofertar um almoço digno, entendeu, para vocês? Isso aqui é fruto de primícias. Então as pessoas não tinham dinheiro, mas tinha lá um quilinho de carne, ofertaram para receber o Senhor. O outro tinha lá meia dúzia de ovos, foi lá, ofereceu. Outro tinha lá 5 quilos de arroz, tirou 10%, 500 gramas e trouxe. Outros lá tinham 10 cenouras na sua casa, tirou uma e trouxe. E foram trazendo as primícias para receber o Senhor que veio trazer a palavra de Deus aqui. E esse líder, esse pastor, amigo meu, não estou contando história, é amigo meu, de sentar e conversar comigo. Ele falou assim, e nós aqui, pastor Carlos, passando um aperto muito grande em função da enfermidade da minha esposa. Você acredita que eles de lá ofertaram para nós aqui? Você acredita nisso? Um lugar que muita pobreza, mas isso é a igreja. Isso é a igreja. Que não está preocupado com status, que não está preocupado com... Não é verdade? Oh, Jesus, e será que tem alguma coragem, algum cantor, e fazer um show gospel lá? Ele fazer um evento e levantar fundos para ajudar eles lá? Será que tem alguém que vai fazer CD bonito para vender 1 milhão, 2 milhões de cópias, meio milhão de cópias, e pegar a renda desse CD e investir em missões no Nordeste brasileiro, onde de 54 milhões de habitantes, 45 milhões não conhecem o Senhor Jesus? Eu ainda não vi. Mas vai aparecer, né? Vamos orar para que isso apareça. Amados, muito obrigado. Essa mensagem está gravada, vai estar no nosso site. Espero essa semana a gente estar subindo essa mensagem para o site. Que Deus abençoe vocês. Nosso site é o www.amazongospel.com.